posto que, a partir da pandemia, impôs-se o isolamento social e nós experimentamos uma rotina que não nos foi, e em alguns aspectos não nos é ainda, fácil de nos adaptar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no mundo há um suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, mais de 800 mil pessoas no mundo morrem todos os anos por suicídio. Em Portugal, o número de mortes anuais por suicídio ronda as 1000 pessoas. Para termos uma referência, é mais do dobro do número de mortes que acontece por acidente rodoviário. Por isso, André, os números revelam que o suicídio é um problema muito grave de saúde pública. E numa época em que o mundo enfrenta e tem os seus holofotes virados para o problema de saúde pública que é causado pela pandemia do coronavírus, para a crise económica que se avizinha, falar sobre suicídio e apoiar a sua prevenção ganha ainda maior importância? Sem dúvida alguma, posto que, a partir da pandemia, impôs-se o isolamento social e nós experimentamos uma rotina que não nos foi, e em alguns aspectos não nos é ainda, fácil de nos adaptar. Rompe-se a rotina da escola, da universidade, do trabalho, estabelece-se o home office, passamos muito tempo em casa, evitamos o contato social, sendo a espécie humana reconhecidamente um ser social. Nós precisamos interagir socialmente. A nossa cultura pede isso. E isso foi compulsoriamente afastado como uma possibilidade em função da nossa saúde e a nossa resiliência. Então, num primeiro momento, ficou muito evidente que o número de casos de pessoas com a exacerbação de perturbações, como estados depressivos, que em alguns casos poderiam ser já diagnosticados, cada caso é um caso, mas evoluir para uma depressão, transtorno de ansiedade, pânico e outras psicopatologias associadas exatamente ao medo do futuro, à incerteza e à dificuldade de ter uma vida supostamente normal, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas a rotina usual diante da pandemia. Então importa, mais do que nunca, essa pandemia, que é a maior do nosso tempo, trouxe à tona a necessidade de atentarmos para a urgência das políticas de saúde mental, do acolhimento, da assistência, do socorro, ainda que através da telemedicina, como chamamos no Brasil, a assistência remota, através da internet, e isso constitui um desafio ainda não superado. A pandemia trouxe, me parece, a urgência da gente melhorar os mecanismos de socorro, atendimento, acolhimento, orientação, porque esse é um tema capital do nosso tempo. No século XXI, infelizmente, o mundo me parece ainda aquém do que poderíamos estar disponibilizando na orientação e na assistência de pessoas que sofrem a ponto de imaginarem que a solução para essa dor seja o autoextermínio, que é uma violência. E a gente precisa pensar no que não vem dando certo em vários países do mundo, nas formas usuais de socorrer pessoas que estão significando risco para si próprias. Este é o ponto. Que dor é essa? Que agonia, que aflição, que desespero é esse que precipitam a ideação suicida? E em boa parte do planeta, e isso vale muito para o Brasil, Carlos, as escolas de medicina não costumam qualificar adequadamente os médicos quando saem das universidades para lidar com segurança profissional em relação a pacientes que realizaram tentativas e não conseguiram consumar o suicídio. O que fazer com essa pessoa?
o que se convencionou chamar de pós-venção. É algo que boa parte dos profissionais de saúde não sabe como lidar. E a campanha que tem lugar no mundo, em alguns países, que é o Setembro Amarelo de Prevenção do Suicídio, e como você bem lembrou, no próximo dia 10, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, entre outros objetivos, quer justamente explicitar este gap, esse vazio curricular, essa não qualificação mínima que muitos profissionais de saúde se ressentem para lidar com um caso de saúde pública no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente precisa pegar carona, a gente precisa se escorar no aprendizado doloroso da pandemia para detectar eventuais falhas de procedimento ou déficit nas ferramentas que os estados, que os países possuem para socorrer pessoas que vivem esse risco de ruptura da sanidade, essa fragilidade psíquica e emocional que pode desencadear a ideação suicida, para qualificar melhor os profissionais de saúde e orientar a população na contramão do tabu. A gente não pode deixar de falar sobre esse tema. O silêncio conspira em favor das estatísticas preocupantes sobre autoextermínio.